Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Nesse vídeo e também nos dois sequentes que eu irei fazer, iremos abordar, analisar um pequeno comentário que o padre Paulo Ricardo ele fez. Vamos ver se o comentário dele tem respaldo nas escrituras, como também na história secular do desenvolvimento da igreja, do desenvolvimento do cristianismo. Se você se interessa então pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, antes de entrarmos aqui no nosso tema, se você curte conteúdos teológicos, históricos, gramaticais, traduções da Bíblia, por favor, se inscreva, dê o seu like, compartilhe essas informações e comente. Quero saber também a sua opinião. Hoje vamos fazer uma análise de um comentário que foi realizado pelo padre conhecido como Paulo Ricardo, bastante conhecido principalmente no mundo apologético católico. Lembrando, deixando bastante claro, que não temos nada contra o padre Paulo Ricardo. O respeitamos, também a sua opinião, seu modo de pensar, a sua crença. O que iremos analisar aqui é o seu comentário, a sua visão de cristianismo e de outros assuntos relacionados às escrituras. Simplesmente vamos fazer essa análise e vocês, como telespectadores aqui, poderão tirar as suas próprias conclusões, tá ok? O que está aqui em questão é os comentários do padre Paulo Ricardo. Então, respeitamos e nada contra a pessoa do Paulo Ricardo, ok? Então, vamos ver o que ele tem a nos dizer. Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? Há uma precedência da igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vamos resumir a nossa conversa aqui. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de agiógrafos. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Todos os que se dizem cristãos, todos aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. O problema dos protestantes, não é um problema nosso, é que Martinho Lutero, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. É como querer que um homem fique de pé em cima dos próprios ombros dele. Então está aí, né, a análise que o padre Paulo Ricardo ele traz atenção. Ele fala que a igreja ou a congregação ela é anterior à Bíblia, ela veio antes das Escrituras. Também ela é o fundamento, ela que faz o fundamento. Ou seja, a igreja ela acaba sendo tendo mais uma primazia, sendo mais importante do que as próprias escrituras, pois ela é o fundamento, né? E também ele traz atenção que graças à igreja católica, nós, como cristãos em geral, quer seja protestantes, testemunhas de Jeová e outros grupos, tem a Bíblia hoje graças aos católicos pelo fato de eles ter formado o canon e de eles ter preservado essas escrituras. Então, será que todo esse levantamento, esse argumento, ele pode sobreviver a um escrutínio? É o que vamos fazer a partir de agora. Para podermos iniciar a nossa análise aqui, deixarei claro que irei abordar esse assunto em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é este, irei abordar qual é o significado da palavra igreja nas escrituras, o real significado da palavra igreja. Como também se é a igreja que é o fundamento da Bíblia ou é o contrário. No segundo vídeo, iremos abordar a diferença do cristianismo primitivo, ou a igreja católica primitiva,
da Igreja Católica Apostólica Romana, conforme os romanistas eles trazem atenção que foi esta que preservou e selecionou os 27 livros das escrituras gregas cristãs. E no último vídeo, terceiro vídeo, iremos abordar se foi a Igreja Católica Apostólica Romana que preservou e se ela é a detentora, então, do cânon bíblico. É essa análise que nós iremos fazer. Porque embora seja um comentário bastante breve do pastor, ou melhor, do padre, né, ele trouxe a atenção de uma maneira muito simplista, muito básica ali, e a verdade é essa e pronto, acabou. Se fizermos uma análise profunda do que as escrituras trazem atenção e também o que a história secular real, ela traz atenção para nós. Então, neste vídeo, vamos analisar o que é igreja nas escrituras. O verdadeiro e real significado da palavra igreja, ou eclésia, em grego, não se refere a uma instituição religiosa em particular, principalmente no nosso mundo contemporâneo, né, com CNPJ e algo do tipo. Não é isso. Igreja, ou congregação equivalente, refere-se ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo, então, é formado por pessoas. Então, a igreja, ou congregação, são indivíduos. É a própria pessoa. E podemos analisar aqui o que a Bíblia nos ajuda a entender nessa questão. Os textos que eu vou analisar com vocês aqui, vou ler nesta Bíblia católica, de capa vermelha, né? O nome dessa Bíblia é a Bíblia, inclusive, é uma tradução católica. Vamos ver aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, o versículo 19. Diz assim para nós: as igrejas ou congregações da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos muito no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está na casa deles. Então observe aqui que a igreja não é um prédio em si, né? Quando a pessoa fala, eu vou para a igreja, hoje em dia a pessoa pensa no prédio em si, né? Ou a igreja como instituição. A igreja tal, a igreja tal. Mas biblicamente a palavra eclésia, ou eclesia, são as pessoas. Você vê que a igreja ou as pessoas se reuniam na casa aqui de Áquila e Prisca, ou Priscila. Também se formos aqui na carta aos Colossenses, outra referência bíblica que podemos ver nessa questão, né? Colossenses capítulo 4, versículo 15, diz assim para nós: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Então, as pessoas que estavam se reunindo na casa, então, aqui de Ninfa. Também, se formos aqui em Filemon, o verso 2, olha só que interessante também. A irmã Ápia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne em tua casa. Então, esses textos trazem atenção que a igreja nada mais era do que pessoas, indivíduos. Em certa ocasião, quando Jesus falou, né, onde estiver 2 ou 3 falando de mim, ali estou no meio da minha igreja, ou no meio dessas pessoas. E sendo que, então, indivíduos, pessoas, seriam o corpo, ou membros do corpo de Cristo, é obviamente que o cabeça da congregação é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia deixa isso muito claro, por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 5, o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, ele mesmo o salvador do corpo. Então Jesus é o cabeça da congregação e existem os membros que compõem o corpo de Cristo. Se novamente formos aqui, também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, traz novamente essa referência. Capítulo 12, versículo 27. Diz assim para nós: afinal, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um em particular. Estou mostrando que a igreja, ela compõe principalmente de indivíduos. A palavra igreja significa isso, as pessoas, indivíduos, cada membro do corpo de Cristo. Conforme vimos, a igreja inicialmente se trata então de pessoas, indivíduos. Com o passar do tempo, conforme as
congregações ou igrejas elas passaram a ser formadas, fundadas num lugar após o outro, elas passaram a ter também uma organização ou uma administração dentro também do seu período. Então, a igreja invisível, que são os membros individuais do corpo de Cristo, quando se juntavam, eles passavam a ser uma igreja visível. As pessoas conseguiam identificar essas pessoas. Até então que o cristianismo passou a ser um grupo à parte do judaísmo, religião que o cristianismo, então, é oriundo. Por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nos ajuda a entender esse processo da igreja invisível, passando a ser também uma igreja visível perante toda a sociedade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Exorto-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais unânimes no falar e não haja entre vocês, ou entre vós, divisões, mas sejais predispostos ao mesmo pensamento e ao mesmo entendimento. Então, os cristãos, eles teriam que ser unidos no mesmo pensamento ou ensinamentos. Não, logicamente, em cada aspecto da vida, mas nas doutrinas principais, fundamentais e salvíficas das Escrituras. Então, mostrando que havia uma união. Eles tinham que falar a mesma língua, acreditar e pregar nas mesmas coisas para que eles pudessem compor um único corpo de Cristo. Se formos na mesma carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, só que agora no capítulo 14, reforçando essa ideia, o 33 fala assim para nós: porque Deus não é de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ou seja, as congregações não havia, cada um fazia o que bem entendia, acreditava no que deveria acreditar, ou algo do tipo. Mas ela era unânime. Havia, então, harmonia, não havia confusão. Elas eram, então, organizadas. Em Filipenses, se formos na carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 2, fala assim para nós: tornai plena minha alegria, pondo-vos de acordo no mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, juntos, em uma só alma, unânimes no pensar. Mostrando então a união que eles deveriam ter em doutrinas, em procedimentos, em a mesma verdades a ser pregada. Então essa igreja invisível também passou a ser visível perante a sociedade. Como a igreja ela passou a ser estruturada e organizada, olha só que interessante o que o dicionário John Mackenzie, uma obra católica inclusive, ele fala a respeito do desenvolvimento da igreja, né? Ele fala assim, ó: a igreja de Jerusalém era a mãe e o protótipo das outras igrejas, e talvez até as primeiras igrejas fundadas tenham sido consideradas como expansão da comunidade de Jerusalém. Ou seja, a congregação mãe, conforme traz atenção aqui, não era a igreja de Roma, mas a igreja em Jerusalém, onde ficavam os apóstolos e outros anciãos. Mas essa concepção não se manteve por muito tempo, se é que chegou a existir durante certo tempo. Cada igreja local passou a ser considerada uma eclésia, uma igreja, no mesmo sentido com que o título era dado à comunidade de Jerusalém, que em Atos continua a ter o primado da igreja-mãe. É a igreja de Jerusalém que manda examinar as condições das outras igrejas. E é a igreja de Jerusalém, reunida em assembleia, que decide sobre os problemas que são postos em outras igrejas. Mas as outras igrejas se organizam com seus bispos, presbíteros e diáconos e também se fundam sobre os apóstolos. Então mostra que havia uma estrutura. A igreja-mãe, que era a igreja de Jerusalém, contribuía para que houvesse uma harmonia em outras comunidades, em outras igrejas espalhadas por diversos cantos do mundo naquele tempo. E havia então bispos, presbíteros e diáconos, né? Que são os anciãos e servos ministeriais em cada congregação. E de fato isso acontecia, né? Porque se formos ver, cada congregação era organizada e tinha um corpo de anciãos juntamente com os diáconos, que seriam os servos ministeriais. Poderíamos ver isso ali em Tito, capítulo 1, versículo
5, 1 Pedro 5:1, Atos 14:23, Filipenses 1:2, para termos então aqui uma ideia de como era organizado. Então, a igreja invisível, primeiramente, esse é o principal sentido da palavra eclesia. E depois essa igreja invisível passou a ser visível perante a sociedade devido à sua união e à sua forma de organizar o seu trabalho, a sua adoração a Jeová. E o seu principal requisito, que era divulgar as boas novas de uma forma, então, cada vez mais expansiva e também feita de maneira organizada, necessitava, então, de ter essa estrutura para que as boas novas atingissem pessoas de uma maneira mais eficaz também. Agora, continuando aqui a nossa análise, com certeza o texto que o padre Paulo Ricardo ele tinha em mente, com respeito quando ele falou que a igreja ela veio antes das escrituras e também ela é o fundamento da verdade, ele trouxe atenção aqui à primeira carta de Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Vamos ver o que esse texto ele tem a trazer para nós. Eu vou ler aqui numa Bíblia católica, que é a Bíblia do Peregrino. Fala assim para nós, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E se me atrasar, que saibas como comporta-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então a base, essa tradução usou a expressão base da verdade. A base é um fundamento, né? É onde, então, as coisas ficam, então, em cima, né? A base é o suporte, então, aqui da coluna. Então, como se fosse a igreja fosse, então, a base da verdade. Mas essa tradução aqui está totalmente equivocada. Não existe a expressão para base, o fundamento neste texto, na carta de Timóteo. Aqui encontramos duas palavras, a edraioma e também estulos. Essas duas palavras elas podem ser traduzidas como coluna e sustentáculo. Coluna e sustentáculo é algo que fica sobre a base e não ao contrário. Ou seja, o fundamento da verdade não é a igreja, mas as escrituras sagradas. E o papel da igreja é defender o que a verdade ela ensina, ou seja, o que as escrituras ensinam. Então, basicamente é isso que o texto traz atenção. E quando ele fala que a igreja veio antes das escrituras, precisamos entender que igreja ele está falando. Se ele está falando então a respeito da igreja apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana, que eu creio que é o que ele tem em mente, ele está totalmente fora do tempo, dentro de uma cronologia histórica. E esse assunto vamos analisar no próximo vídeo. Ou seja, a igreja que tem que se adaptar ao que as escrituras ensinam, e não as escrituras se adaptar ao que a igreja ela ensina. Até então, anteriormente isso, até Jesus trouxe atenção para os líderes judeus que eles tinham invalidado as escrituras sagradas devido a tradições de homens. E é justamente isso o que muitas igrejas acabam fazendo, né? Deixando as escrituras de lado e se pegando a tradições de homens. Então o jogo está invertido aí. Então, conforme vimos, a igreja ela não é uma instituição religiosa específica, primeiramente trazida então nas escrituras sagradas. Com o passar do tempo, essa igreja invisível, que é o corpo de Cristo, são pessoas, se tornaria uma igreja visível perante a sociedade. Essa igreja ela deveria ser unida e organizada de acordo com as escrituras sagradas. Agora, no próximo vídeo, vamos ver, será que a Igreja Católica Apostólica Romana existe desde 33 da Era Comum, conforme eles mesmos falam, quando houve o derramamento do Espírito Santo, ali passou a existir a Igreja Católica Apostólica Romana? É esse assunto, então, que iremos abordar no próximo vídeo. Se você gostou, então, desse conteúdo, por favor, se inscreva, dê o seu like, comente aí. Até mais, fique com Deus, eu espero você no próximo vídeo. Até mais!